Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sou Geek, da TV 247. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sou Geek. Bom dia, segunda-feira, 26 de agosto, Padaria Real, no alto do Sumaré. São Paulo está com sol, mas um vento frio. Olá, Eduardo Bauer Machado, primeiro que chegou hoje. O primeiro foi ele. Enquanto vocês vão chegando, Fátima Roberto, salve, salve Fátima Roberto. Enquanto vocês vão chegando, Carlos Murac, Ribeirão Preto, belíssima Ribeirão Preto, Betânia Rocha, Livaldo Medeiros, Sueli Bauer, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bia Braga também está aqui. Vou tomar a média, pão com manteiga. Antes de vir para cá, estava olhando o Twitter. O Moro postou uma foto dele servindo exército, desfilando na rua. E ele escreveu: há 200 anos atrás, mas muito orgulho de estar contribuindo, Luciana Carvalho, André Corradi. Muito orgulho. De participar. Feliz Dia do Soldado. Bajulando os militares, bajulando o Bolsonaro. Postou uma foto dele de soldado. O que o cara não faz para conseguir uma vaga no STF? Salvador Alcante, bom dia. Carlos Murac, paródia. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era o Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar: só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que Moro já se derreteu. Pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais. Moro bobo. Um juiz que não sabe português, não é que não sabe julgar, não sabe português direito. Há 1000 anos atrás, não se escreve 1000 anos atrás, há 1000 anos. O Moro que fala conge, houveram. Um juiz que não sabe português. Ética, então, zero. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Amazônia.
a Europa decidiu, em vez de punir o Brasil, ajudar o Brasil, o Macron já mandou são 90 milhões. A notícia de agora há pouco, está circulando aí. Macron, em nome da Europa, já mandou uma grana para pagar o incêndio, que é o que interessa. O que o mundo precisa é que parem os incêndios. Não precisa punir o Brasil. Punição para o mundo, então vamos continuar. Essa decisão foi da Angela Merkel. Que é uma pessoa inteligente, equilibrada. Em vez de responder com o fígado, ela responde com a razão. Não é? Nancy Silva, Margarete Rodrigues, Adriana Coppi, bom dia. Ela foi ofendida por Bolsonaro, Macron foi ofendido por Bolsonaro, mas o estadista não pode se guiar por relações pessoais. O estadista pensa no Estado, não na pessoa que está ali representando o Estado. O estadista é aquele que, em primeiro lugar, coloca os interesses dos cidadãos, sobre os quais ele tem responsabilidade. Então, Angela Merkel, ofendida por Bolsonaro, se não fosse inteligente como ela é, responderia contra ofensa, mandaria Bolsonaro para aquele lugar, daria uma figa para o Brasil. Mas não. Angela Merkel é formada em física, é muito inteligente. E ela foi a primeira a dizer uns colegas do G7 ontem que ia conversar com o Bolsonaro para não dar a impressão de que eles estão contra o Bolsonaro. A América deu uma lição de política a Bolsonaro. Mas a América não disse nada sobre as ofensas dele, nada. Nada. Ignorou as ofensas. Mas é uma lição não só para o Bolsonaro, mas para todos nós, para todos os brasileiros, que o Brasil entrou numa onda de punitivismo. Prende esse, prende aquele, pune isso, pune aquilo. Então, de uns tempos para cá, os brasileiros acham que
A solução para os problemas é punir. É colocar o Lula na cadeia, colocar o Oeste na cadeia, colocar fulano na cadeia. Se colocar todo mundo na cadeia, resolve-se alguma coisa. A Angela Merkel está mostrando que é o contrário. E ela convenceu o Macron, porque o Macron, a primeira reação do Macron foi de punição também. Vamos punir o Brasil. Vamos retaliar. Mas ele aceitou a argumentação da Angela Merkel. Não adianta retaliar. E o fogo continuar queimando a floresta, não é? Rosmeire, Tele, Souza, Sônia Maria de Fátima, bom dia. Luiz Bergosa, bom dia, bom dia. Não adianta ficar retalhando o Brasil, impondo sanções. O que precisa fazer é apagar o fogo, que é o que Bolsonaro deveria ter feito desde o primeiro momento. Ele passou uma semana batendo boca, xingando, ofendendo, insultando, em vez de mandar apagar o fogo. Ficou acusando ONGs, acusando esse ou aquele, não adianta nada. Ontem a Europa se reuniu, quer dizer, a Europa se reuniu. Havia reunião ali do G7, com o representante da comunidade europeia, o Donald Tusk, a Angela Merkel, claro, estava lá o Trump também, etc. Mas a decisão que a Europa tomou ontem de ajudar o Brasil com dinheiro para pagar o incêndio, tomara que esse dinheiro seja bem empregado. Porque a pior estiagem ainda não chegou. A seca mesmo deve começar em outubro. Então esses incêndios todos ainda podem se ampliar mais para frente. Então, a decisão dos líderes europeus foi muito acertada. É uma lição para todos nós brasileiros. Chega de punições, sanções. Temos que salvar a floresta em primeiro lugar, não é? Não é o que todos desejam, salvar a floresta. Como é que faz? Apaga o fogo. Todo esforço que for feito para apagar o incêndio tem que ser bem-vindo. Parece que Israel vai mandar um avião, parece que Trump vai mandar avião. E todos os aviões são bem-vindos, seja de onde for. O que importa é apagar o incêndio. Os prejuízos que esses incêndios estão causando são incalculáveis. Destrói plantas, destrói animais, acelera o aquecimento global, ou seja, aumenta o efeito estufa. Então, os prejuízos são enormes. Os danos causados à floresta são imensos. Não adianta mais ficar xingando o Bolsonaro, ficar xingando o Ricardo Salles. Claro, eu sou a favor de que Bolsonaro troque de ministro. Para dar uma mensagem de que vai mudar a política dele, né? Uma coisa é a ajuda da Europa. A Europa está fazendo muito bem em ajudar o Brasil. Agora, Bolsonaro não pode continuar com essa política destrutiva do meio ambiente que ele implementou desde o primeiro dia que entrou no Palácio do Planalto. Então são duas coisas, né? A Europa está muito certa. Angela Merkel, mais uma vez,
apontou a solução, inteligente, ela é uma física. Essa é a diferença em um país que tem na direção uma pessoa inteligente e uma pessoa idiota. Uma pessoa inteligente no poder procura soluções. Um idiota no poder procura problemas. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia, a manchete do Globo. E já mandou a grana, parece que são 90 milhões. Já está nos sites que a Europa resolveu dar mais uma chance para o Brasil. E aqui está a Fernanda Young, o silêncio de uma provocadora mestre das letras. Morta ontem aos 49 anos, em decorrência de uma crise de asma. Escritora, roteirista e Fernanda Young, autora de sucessos como Os Normais. Deixa uma extensa obra de sabor feminino, marcada pelo humor e pela provocação. Talvez agora, depois da morte, a obra dela seja mais reconhecida. O livro dela, chamado O Pau, de 2009, que eu uso para levar minhas paródias dentro, por exemplo, só pelo título ficou escondido nas livrarias, né? Só pelo título, O Pau. Não, O Pau, Fernando. Vocês já viram várias vezes essa capa, né? Eu nem trouxe hoje, está lá em casa. O Pau. E é um pau mesmo. E aí a foto, a foto de capa é uma foto de uma mulher olhando para cima, mas num tal ângulo que parece mesmo o pênis. E é uma foto famosíssima do fotógrafo Man Ray. E nessa mesma ocasião eu entrevistei a Fernanda sobre o pau e tudo, sobre esse livro, né? E ela disse coisas incríveis, falou que adora o pau. E ela nessa época tinha lançado uma coleção de joias com esse tema, o pau. E disse que as joias tinham mais aceitação na Europa do que no Brasil, porque no Brasil só a forma do pau já afastava a clientela, né? Tanto de homens como de mulheres. Então esse livro, O Pau, um livro pequenininho, né? Mas ficava escondido na livraria. Para você tinha que pedir para o livreiro: tem o pau aí? Agora, né, sempre o que acontece é que depois de morto é que o artista é reconhecido. Então, quem sabe agora, depois de morta, a obra da Fernanda Young será levada a sério. E é uma obra maravilhosa. O Pau é um livro muito forte. É um livro inteligentíssimo. Ela é uma pessoa brilhante, né? Muito inteligente. E ela se dizia inteligente, né? Ontem eu ia ler para você as entrevistas que eu fiz com ela, mas ontem achei que não cabia rir com a Fernanda, ela morta, né? Mas eu fiz uma entrevista com ela em 2009 a respeito desse livro Pau, que foi o mesmo ano em que ela saiu nua na Playboy. Fez uma capa da Playboy, o pai rompeu com ela. Ela tinha 40 anos, foi exatamente há 9 anos. E ela tinha lançado essas joias. Uma das joias se chamava Caralho Cravejado de Brilhantes. Foi o nome que ela deu. Ela era muito engraçada. Na última coluna, um desabafo sobre a cafonice que nos domina. Só o bom gosto pode salvar esse país, diz Fernanda Young. A autora deixa livro escrito aos 17 anos. Patrícia Kogut, Os Normais, Revolução no Humor Nacional.
Os normais foi o Seinfeld brasileiro. Flamengo é o novo líder do brasileiro, mas é que o Palmeiras não jogou ontem. Temos que dar esse desconto. O jogo Palmeiras e Fluminense foi adiado. Então, por hora, Flamengo está em primeiro, Santos em segundo, Palmeiras em terceiro. Fernando Gabeira, Crepúsculos Precoces. De uma certa forma, tento falar disso há muito tempo. Olá, Reginaldo Lula da Silva, Natália Brito. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sempre Flamengo eu hei de ser. Vencer, vencer, tararara. Eu confundo o hino do Flamengo com o hino do Grêmio. Mas parabéns ao Flamengo. Olha, bom, não posso deixar de falar, o golaço do Flamengo ontem, da Arrascaeta, o cara fez um gol de bicicleta da grande área, muito longe do gol e no ângulo. Uma bola cruzada da ponta direita. O Arrascaeta pegou no ar, de bicicleta perfeita, estava ali a uns 20 metros do gol. Ali no limite da grande área. O cara acertou uma bicicleta e no ângulo. Isso foi um gol que pode, inclusive, ganhar o prêmio Puskás. O gol mais bonito do ano no mundo todo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo eu hei de ser. Vencer, vencer. Aí já confundo com o hino do Grêmio. Como é que é? Uma vez. É do Lamartine Babo, né? Claro. Que fez todos os hinos dos times cariocas. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo eu hei de ser. Os hinos dos times são muito bonitos, né? Uma coisa que eu não entendo no futebol brasileiro, Reginaldo Lula da Silva, você que é flamenguista, que no começo dos jogos de futebol toca o hino nacional. O que tem que ver hino nacional com futebol? Acho que devia tocar os hinos dos clubes, né? Palmeiras e Corinthians, aí toca. Quando surge o alviverde no gramado onde a luta o aguarda, sabe bem o que tem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E aí do outro lado, o hino do Corinthians. Como é que é o hino do Corinthians? Me lembre aí o hino do Corinthians. Aqui está o hino do Flamengo, mas é um prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no ar. Vencer, vencer, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. E o do Corinthians, como é que é mesmo? Me lembre do Corinthians. Do América, o hino é lindo também, né? O América não está mais no radar, assim, das grandes competições, mas o hino é lindo. E o do Corinthians é como? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. E tem o do São Paulo. Como é que é o do São Paulo? Então, eu acho que nos jogos do Campeonato Brasileiro deveria tocar o hino dos clubes, não o hino do Brasil. Ali não tem nada de civismo, nada de patriótico, não é dia da independência, não é dia da pátria, nada, é um jogo de futebol. Por que não toca o hino? Todos os clubes têm hino, certo? Não seria mais bonito tocar os hinos dos clubes?
Hein, Patrícia Campos, do Rio de Janeiro? Não seria mais bonito tocar os hinos dos clubes nos jogos? Não, toca os dois, Carlos Mirac. Sempre toca os dois hinos dos dois times. Não é mais bonito assim? Ah, estão aqui. Tem alguém aí fazendo queixas quanto ao 247. Aí, olha, é o seguinte, eu trabalho no 247 há muito tempo, sou fundador da TV 247, mas as questões, né, burocráticas e etc., por favor, vocês precisam comunicar ao comando do site, né? Gisele Federici, Leonardo Atush, né? Eles é que cuidam dessas coisas todas. Então, Marco Schneider, os hinos são lindos. Eu acho que os hinos é que deveriam tocar antes dos jogos e não o hino nacional. Não tem nada a ver futebol com o hino nacional. Crepúsculos Precoces, escreve Fernando Gabeira. Sou Nick, você é Flamengo no Rio? Não, eu não sei ser assim. Eu sou Flamengo, eu sou palmeirense só. Eu não sei se é Flamengo no Rio, Belo Horizonte. Eu não sou assim um torcedor por regiões. Eu não torço por regiões, né? Eu sou palmeirense só. Palmeirense, pronto, acabou. Os outros times. Ontem, por exemplo, Flamengo. Quem não vai dizer que aquele gol é o gol mais do ano? O gol de bicicleta, né? Maria diz que o 2 está fazendo menos lives. Nossa, mas é live o dia todo. Como assim? Tem live do Conde. Ó, 6 horas é o Paz e Bem, que é live. Depois tem o Atushi, 7h30, live. Aí tem a live do Conde, que é live. Giro das 11, live. Ô Ernesto Cardoso, muito obrigado pelos R$2, tá vendo? O Ernesto Cardoso está colaborando com a TV 247. O Alberto Carneiro, mais uma vez, bom dia Carneiro. Falando em Carneiro, se amanhã der carneiro, eu vou me embora pro Rio de Janeiro. É do Ednardo também, o mesmo do Pavão Misterioso. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Você que está otimista com a STF, com vários militares de assessoria, libertará o Lula essa semana? Bom dia, abraço. Já não sei. Tem um julgamento previsto para o dia 27. Vamos ver o que vai acontecer. A única coisa que eu digo é que o STF não pode ser criticado por inteiro ou elogiado por inteiro, como as pessoas fazem. Como mesmo o Lula. Eu não concordo quando o Lula diz o STF se acovardou. Sim, mas como o STF se acovardou? Quando o Lula ia ser transferido para o presídio de Tremembé, o STF se acovardou? Não, o STF proibiu a transferência. Não é? Então, não dá para cravar assim, o STF se acovardou, o STF é isso, o STF são 11 ministros. O ministro Cristina Aparece está doente com pneumonia, exatamente. Celso de Mello está com pneumonia, não se sabe se vai se recuperar a tempo desse julgamento no dia 27. Celso de Mello, exatamente. Bom, vamos ver se eu consigo ler então Gabeira. Um pouquinho só, tá bom? Crepúsculos Precoces. Vou mandar amanhã setembro, quando chegar setembro. Luiz Percoce. Não se preocupem. Olha, é o seguinte, quem puder depositar uma graninha, deposita. Quem não puder ou quem não quiser, não se preocupe, tá? Fiquem à vontade, vocês me assistindo já estão me pagando, entendeu? Por favor, não se preocupem, tá?
A grana, uma vez uma cigana leu a minha mão e disse, ó, a grana não vai faltar para você. E realmente, grana não falta. Eu não tenho dinheiro guardado, não tenho dinheiro na poupança, mas quando eu preciso de grana, a grana chega. Então, eu tenho 2 filhos, tenho mulher para sustentar, tenho 4 bocas para sustentar em casa, mas grana não falta. A cigana falou, grana não vai faltar. Não sou rico. O que? O Verdão faz anos hoje? Opa, parabéns Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Vamos fazer essa campanha para que esses jogos se toquem os hinos dos clubes e não o hino brasileiro? Hein? O que vocês acham? Quando surge o alviverde. Não consigo ler Fernando Gabeira, meu Deus. Vamos ler um pouquinho de Gabeira, vai. De uma certa forma, tento falar disso há muito tempo. Bolsonaro não tinha noção das forças que enfrenta quando está em jogo o futuro da Amazônia. É algo que acontecia também com seu ministro Onyx Lorenzoni. Ele disse que não iria ver as queimadas na Amazônia porque é a coisa mais importante a fazer. Como assim? Pareciam ignorar até mesmo a repercussão internacional dessas queimadas. Grande parte do planeta preocupada com o tema. Onyx subestimava. Por muito menos, nas queimadas de Roraima, ministros se deslocaram para lá, ver o que estava sendo feito, o que era preciso fazer. Isso numa semana intensa, em que o crepúsculo precoce em São Paulo intrigou a população. Era resultado de queimadas, possivelmente da região de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Mas, de uma certa maneira, realçaram a preocupação com queimadas. Bom, agora de manhã aqui no Brasil, Macron já anunciou que vai mandar 90 milhões para apagar os focos de incêndio. Demétrio Maioli escreve Isolamento Esplêndido. Irrelevância ou ridículo? Eis a questão. O Brasil de Jair Bolsonaro oscila entre esses polos, como fruto de políticas externa e ambiental que, aos olhos do mundo, nos rebaixam à condição de república bananeira. Yes, nós temos banana, banana no laranjal. Banana, meu caro, é o Bolsonaro, banana e débil mental, tan, tan, tan. Yes, nós temos banana, banana no laranjal. Banana, meu caro, é o Bolsonaro, banana e débil mental, tan, tan, tan. Dias atrás, Nicolás Maduro anunciou que mantém relações diretas com os Estados Unidos. Donald Trump confirmou a informação. Estamos conversando em nível muito alto. Ernesto Araújo, nosso chanceler de fachada, e Eduardo Bolsonaro, chanceler de fato, nada disseram. E piedosamente nada lhes foi perguntado. Vão longe os tempos em que a dupla dinâmica definiu como prioridade nacional externa a remoção do ditador chavista por meio de uma ação militar americana deflagrada a partir de território brasileiro. Onde está o Ernesto? O Ernesto nos convidou para a guerra. O Ernesto nos convidou para a guerra, mas nós é da paz. Matar não queremos ninguém. Pior é que era com a Venezuela. Maduro é presidente de lá, nós não somos o Guaidó. Onde está o Ernesto? O figurante sumiu, transferindo a condução de nossas relações com a Argentina ao Bolsonaro pai. E o 00 inovou radicalmente, rompendo as relações diplomáticas com um governo que ainda nem existe. É verdade,
Ele rompeu relações diplomáticas com o governo que ainda não ganhou. No ato inicial, proclamou que o provável triunfo eleitoral de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner converterá o Rio Grande do Sul em uma nova Roraima. No dia seguinte, qualificou os líderes da chapa favorita como bandidos comunistas. Qual é a diferença substancial entre as retóricas de Bolsonaro e de Maduro? Bárbaros que nos governam são governados por suas próprias redes antissociais. Adianta dizer-lhes que, ao contrário da Venezuela, existem eleições livres na Argentina? Que a vontade popular merece algum respeito? Ou ainda que Fernandes, o candidato presidencial, um peronista moderado, é antigo desafeto de Kirchner, a candidata a vice? Ou, finalmente, que a Argentina é nossa circunstância geográfica e geopolítica, o vizinho incontornável na estação de trânsito da Bacia Platina, como constatamos já nos idos do Império? Arrogância beija a testa nua do ridículo. Paulo Guedes ofereceu-nos uma aula de lógica cartesiana ao explicar que o Brasil crescerá mesmo sob uma hipotética recessão mundial, porque nos últimos anos retrocedeu em pleno ciclo de expansão global. Na sequência, em genuflexão imotivada, lustrou as botas presidenciais, antecipando que, caso a Argentina feche, sairemos do Mercosul. Adianta dizer-lhes que o Mercosul não é a União Europeia e o Brasil não é o Reino Unido? Que o Mercosul é o nome da parceria entre Brasil e Argentina? E que, portanto, atingido pelos desaforos do 00, estará virtualmente morto na hora da eventual vitória de Fernandes e Kirchner? Amazônia em chamas. A notícia, oriunda das imagens do INPE, fez seu caminho até as manchetes dos veículos de imprensa do mundo, junto com a negativa original de Bolsonaro, que a classificou como fake news. Demitiu o mensageiro e deflagrou uma onda de agressões gratuitas contra nações contribuintes do Fundo Amazônia. Agora, depois das invectivas sobre as florestas alemãs e as baleias norueguesas, o 00 reconheceu a amplitude do incêndio, mas apontou um irresponsável dedo acusador às ONGs. Bom, tudo isso está superado agora, que o Macron já falou que vai mandar uma grana para cá, 90 bilhões. E vamos ver como esse dinheiro será usado. Vamos ver se a política ambiental do Bolsonaro muda. Vamos ver se ele demite o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom, aqui está a última coluna da Fernanda Young. Bando de cafonas. A Amazônia em chamas, a censura voltando, a economia estagnada, e a pessoa quer falar de quê? Dos cafonas, do império da cafonice que nos domina. Não exatamente nas roupas que vestimos ou nas músicas que escutamos. A pessoa quer falar do mau gosto existencial, do que há de cafona na vulgaridade das palavras, na deselegância pública, na ignorância por opção, na mentira como tática, no atraso das ideias. O cafona fala alto e se orgulha de ser grosseiro e sem compostura. Acha que pode tudo e esfrega sua tosquice na cara dos outros. Não há ética que caiba a ele. Enganar é ok, agredir é ok. Gentileza, educação, delicadeza, para um convicto e ruidoso cafona, é tudo maricas. O cafona manda cimentar o quintal e ladrilhar o jardim. Quer todo mundo igual, cantando o hino. Gosta de frases de efeito e piadas de bicha. Chuta o cachorro,
chicoteia o cavalo e mata passarinho. Despreza a ciência, porque ninguém pode ser mais sabido que ele. É rude na língua e flatulento por todos os seus orifícios. Recorre à religião para ser hipócrita e à brutalidade para ser respeitado. A cafonice detesta a arte, pois não quer ter que entender nada. Odeia o diferente, pois não tem um pingo de originalidade em suas veias. Segura de si, acha que a psicologia não tem necessidade e que desculpa não se pede. Fala o que pensa, principalmente quando não pensa. Fura filas, canta pneus e passa sermões. A cafonice não tem vergonha na cara. O cafona quer ser autoridade para poder dar carteiradas. Quer vencer para ver o outro perder. Quer ser convidado para cuspir no prato. Quer bajular o poderoso e debochar do necessitado. Quer andar armado. Quer tirar vantagem em tudo. Unidos, os cafonas fazem passeatas de apoio e protestos a favor. Atacam como hienas e se escondem como ratos. Existe algo mais brega do que um rico roubando? Algo mais chique do que um pobre honesto? É sobre isso que a pessoa quer falar, apesar de tudo o que está acontecendo. Porque só o bom gosto pode salvar este país. E a asma nos roubou essa pessoa brilhante que escreve essas coisas e nunca mais vai escrevê-las. Quanta injustiça. Tantas pessoas idiotas que vão continuar dizendo coisas idiotas. E uma pessoa inteligente como essa ficou calada para sempre. Queimadas à direita, escreve Cacá Diego. Estou lendo o Globo. O Globo. Nossos corações pegam fogo com as queimadas na Amazônia. Não é só que o incêndio da floresta nos faz temer pelo futuro físico do Brasil e do mundo, como é natural que aconteça, mas a fumaça que nos faz anoitecer tão cedo talvez nos torne incapazes de reconhecer o desmantelamento provável da nação que tentamos elaborar ao longo da história recente. Um dos orgulhos conceituais que nos sobrevalorizavam, um orgulho que nos ajudava a dar-nos uma importância vaidosa que talvez não merecêssemos, era justamente essa Amazônia agora em chamas, entre aspas, o pulmão do mundo, pois era aquele pedaço do planeta que gerava ar e energia para o resto do mundo. Agora o Brasil se vê massacrado por esse resto do mundo. E nossa decepção começa por saber que, afinal de contas, nem ao menos somos mesmo o pulmão do mundo. Sempre fomos objeto de uma narração hipócrita, começando pela colonização suspeita de desterrados da metrópole que implantaram num espaço sem lei o mais cruel regime autoritário de submissão dos povos originais e de escravização de povos trazidos de longe. Foi assim que criamos a civilização da preguiça e da crueldade contra quem tentasse perturbá-la. O Brasil se formou política, social, cultural e eticamente a partir dela, com o rigor de 4 séculos que não poderia desaparecer com uma simples canetada de Isabel. Antes da princesa, Pedro II tentou nos dar um caráter nacional, promovendo durante seu longo reinado uma ideia de Brasil em que os brasileiros acabaram por acreditar. Para nossas elites, passamos a ser o país da cordialidade, da fraternidade, do sorriso solar em qualquer circunstância. Mas continuamos a ser uma sociedade organizada com rigor hierárquico,
onde qualquer pobre, índio, preto ou pardo, nunca poderia ser dono de seu nariz. A liberdade entre nós sempre foi só um motivo para apanhar da polícia. Nunca fomos gentis e cordiais, como a crônica dos viajantes queria. Nossos acontecimentos mundanos, assim como nossas guerras domésticas, sempre estiveram encharcados de sangue, como em qualquer outro lugar do mundo. Mas aceitamos vender uma imagem que nos tornava uma espécie de paraíso tropical para os espíritos da ordem universal que precisavam disso. Uma hipótese de humanidade que justificava paradoxalmente as crueldades praticadas por eles por aí. Hoje, além de aplaudirmos uma liderança que deseja que o mundo se dane, aprendemos também que não somos mais o seu pulmão. Quando a direita chegou e disse seu nome, para que a esquerda não pensasse que estava sozinha a tomar conta das esperanças da humanidade, ficamos perdidos e não entendemos nada. Quem tinha receio da esquerda e a ouvia por conforto, perdeu a confiança no que ela dizia, como se sua pronúncia tivesse mudado, e agora eram eles os estranhos estrangeiros. A esquerda não sabia falar a língua de todos, porque inventou uma língua que ninguém falava. No fundo, a direita veio para mostrar que o mundo não é bem assim. Não há nenhuma necessidade de raciocinar. O mundo deve permanecer ao sabor do que acontece, sem essa de querer entender por quê. Enquanto não inventarmos nada de realmente novo, distante dessa estúpida razão binária, não teremos o direito de tratar o Brasil como a esperança do mundo. Não sei quanto tempo isso vai durar. Muito bem dito, Cacá Diegues. Por exemplo, Angela Merkel é uma política de direita ou centro-direita. No entanto, foi ela que mandou dar grana para o Brasil. Falou, não vamos punir o Brasil. Vamos ajudar a apagar o fogo. E ela é de direita. Então, nem sempre essa classificação, aliás, quase nunca essa classificação de direita é condizente com as ações da pessoa. O Bolsonaro, claro, todas as ideias dele, todos os conceitos são de extrema-direita, mas ele é essa personalidade truculenta. Não precisa nem definir como direita, é truculento, autoritário, é grosseiro, é ignorante, é intolerante. E o Cacá tem toda razão. Enquanto o Brasil ficar dividido nessa direita e esquerda, um xingando o outro, um querendo eliminar o outro, nada vai avançar. É preciso conviver. Vai sempre haver pessoas de direita, vai sempre haver pessoas de esquerda, e umas têm que conviver com as outras. Estamos no mesmo país. Tem direita, tem esquerda, tem centro, tem de tudo, e temos que conviver. Folha de São Paulo. Senado negocia pacto que atinge 1 milhão de credores. Para aprovar a reforma da Previdência, pagamento de precatórios deve ser adiado. Wilson Miranda Lima, governador da Amazônia, governador do Amazonas. Não podemos ficar sem a verba do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é essencial para a conservação da floresta, afirma Wilson Miranda Lima, governador do Amazonas.
Ele cogita, se necessário, formar um consórcio entre os estados, sem o governo federal, para buscar dinheiro internacional. É preciso de grana para acabar com os incêndios da Amazônia. E a temporada de seca não começou, começa em outubro. A fogueira perfeita, escreve Marcos André Melo, professor da Universidade Federal de Pernambuco, ex-professor visitante da Universidade Yale. Olá, Isel Pinheiro de Alegrete. A popularidade de Bolsonaro arde em uma fogueira perfeita. A combustão vem da combinação da consternação com a crise ambiental, com o descontentamento gerado com medidas de contenção da Lava Jato na coalizão que o levou ao poder. Sua estratégia hipermobilizadora de quanto mais quente melhor, backfired. Mas, e a popularidade importa? Muito menos do que em regime parlamentarista, no qual o chefe do executivo não é um fixo. Mas sim, um presidente tóxico gera custos. Torna caro não só apoiar o presidente, mas sobretudo defendê-lo. O impacto é avassalador sobre a opinião pública. Quase 9 em cada 10 entrevistados pelo Ibope afirmam que proteger a Amazônia é essencial. Vocês querem saber o que a imprensa mundial está falando sobre a Amazônia? Vou contar para vocês. Está aqui na coluna do Nelson de Sá, na Folha de São Paulo. Imprensa europeia abre fogo contra o câncer Bolsonaro. O Brasil e seu presidente não estão na França para o G7, mas ocuparam as primeiras páginas europeias. Na manchete impressa do Le Monde no domingo, abre aspas, Amazônia, clamor mundial contra Bolsonaro. Zélia Goulart, bom dia. Editorial destacado no alto da capa defende que é, aspas, um bem universal e questiona: quem é o dono da Amazônia? Os 9 países em cujo território a imensa floresta se estende? O Brasil, que tem 60%? Ou o planeta, cujo destino está vinculado à sua saúde? No Liberação, à esquerda, Bolsonaro, o incendiário. Quanta besteira. Há muito tempo que eu já chamo Bolsonaro de incendiário, vocês lembram, né? Quanta besteira, mentira, quanta besteira, quanta besteira, mentira, quanta besteira. O Bolsonaro é um Nero, um reles incendiário. O Bolsonaro é um Nero, o reles incendiário. Pra botar fogo no circo, tem combustível diário. A floresta... título interno do Liberação. Bolsonaro, câncer do pulmão verde. A floresta e seu vilão também tomaram as capas de Le Figaro, Le Parisien, Ouest France, entre outros franceses. Na Alemanha, o mesmo quadro, ocupando a primeira página toda do conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung e do sensacionalista Bild, mais Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, entre outros pelo país. Também na Espanha, pelas capas de El País, El Mundo e La Vanguardia. Na Itália, o enunciado do La Repubblica foi: o mundo contra Bolsonaro,
Enquanto no Vaticano, o estatal do Osservatore Romano trazia manchete: a Amazônia que queima é uma emergência mundial. Na manchete do argentino La Nación, crise na Amazônia cresce e ameaça acordo União Europeia e Mercosul. O Washington Post deu manchete já na sexta-feira: enquanto a Amazônia queima, Bolsonaro distribui pancadas. Para desviar responsabilidade, o britânico The Guardian surgiu no sábado com Mundo exige ação do Brasil. Já o New York Times, que chegou atrasado à história, vem mantendo o noticiário no pé da capa. Quanta besteira, mentira, quanta besteira, mentira, quanta besteira. Canonização de Dom Helder avança no Vaticano anos após sua morte. O processo de reconhecimento como santo do religioso brasileiro Dom Helder Pessoa Câmara entrará em nova etapa na semana que vem. Vocês sabiam disso? Dom Helder Câmara pode virar santo? Claro que é uma fantasia, né? Não existem santos, porém, trata-se da abertura da fase romana das investigações. A morte do cearense, com forte atuação em Pernambuco, completa 20 anos nessa terça-feira, amanhã. O próximo passo será o Papa reconhecer, em nome da Igreja, que Dom Helder praticou em grau heróico as virtudes cristãs. Aí ele será declarado venerável, disse a Folha Josiel Gomes, frade franciscano responsável por realizar o pedido junto ao Vaticano. Como Dom Helder era um bispo de esquerda, a direita vai atacá-lo por causa disso. Mas é um brasileiro. Não importa, eu que não sou religioso, para mim isso não faz nenhum sentido, né, transformar um ser humano em santo. Mas como faz parte digamos assim, do regimento interno da igreja, né, a escolha de santos, melhor então santo brasileiro, Dom Helder Câmara. Mas é claro que a direita vai atacá-lo porque ele era um padre de esquerda, defendia os pobres, só isso. Defendia a igualdade social, isso que ele defendia, né? O processo de canonização foi aberto oficialmente em fevereiro de 2015, 9 meses depois de a Arquidiocese de Olinda e Recife solicitar a questão à cúpula da igreja. Desde então, Frei Josiel e sua equipe vasculharam sua biografia e ouviram pessoas que conviveram com o religioso. O resultado, enviado ao Vaticano em dezembro, foi um dossiê de 197 páginas, com depoimento de 54 pessoas. Se Dom Helder for considerado venerável, relatos de milagres passam a ser compilados. Os casos selecionados são analisados por uma junta de especialistas do Vaticano. Para se tornar beato, é preciso ter um primeiro milagre reconhecido pela Igreja. Ou seja, o status de santo só vem após um segundo milagre. Quer dizer, não basta um milagre, são 2 milagres. Para quem acredita em milagres, é um prato cheio. Eu não acredito. Não há milagre, não há varinha de condão, não há soluções mágicas. Há os seres humanos em luta pela sobrevivência
e para viver melhor e para viver mais feliz. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana tem essa prática de eleger santos. O Ministério da Economia, estou lendo a coluna da Mônica Bergamo. O Ministério da Economia poderá extinguir 170 mil cargos da administração pública federal. Existem hoje 712 mil cargos na administração federal direta, autárquica e fundacional. Destes, 535 mil estão ocupados. Então, há 535 mil funcionários públicos e para 712 mil cargos. O deputado Pedro Tobias e o suplente de senador José Aníbal vão recorrer ao Diretório Nacional do Partido para rever a filiação de Alexandre Frota. Eles vão alegar que, como Frota é uma personagem nacional, a contestação teria que ser analisada pelo Diretório também nacional. Uma das peças para justificar o pedido de impedimento de Frota é um vídeo de 2018 em que diz que a sigla tucana é suja como a bunda do PT. Desde que se manifestou contra o impeachment de Dilma, com a equipe do filme Aquários, em Cannes, em 2016, a atriz Sônia Braga diz que o Brasil já passou por tanta coisa que o meu cabelo ficou branco. Esse retrocesso é inaceitável. Essas florestas queimadas não podem acontecer, nem os indígenas serem massacrados. O diretor Zé Celso, do Teatro Oficina, trava embate com o grupo Silvio Santos. Continua o embate. Silvio Santos quer construir 2 torres residenciais no terreno ao lado do Teatro Oficina. Cinema perde espaço na Disney, que aposta em séries no streaming. Mais matéria sobre Fernanda Young. Morre a escritora Fernanda Young aos 49 anos. Young marcou a TV brasileira com imagem forte e estilo ferino. Olha a imagem da Fernanda. A brava Fernanda Young. E essa imagem da Fernanda Young, meus caros amigos, encerro o nosso primeiro programa de hoje. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por compartilharem. Por favor, compartilhem muito. Alex, o prêmio de Jesus, água e vinho. Eu não acredito em nenhum milagre. Claro que eu respeito as pessoas que acreditam. Para mim não existe milagre, porque, veja só, por que milagre só existiu naquela época, é ou não é? Então, Jesus transformou água em vinho, e nunca mais ninguém transformou água em vinho, por quê? Bem, eu não vou aqui abrir um debate religioso que não interessa a ninguém. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu não acredito, mas respeito totalmente quem acredita, porque a vida é uma ficção, né? E tem pessoas que preferem as fantasias do que a realidade, e não há nada a contestar.
né? A vida é um milagre, né? A vida é um mistério. Como é que se explica que de uma pessoa nasce outra? Né? Isso que é um milagre. Né? Então, milagre acontece, mas esse é o milagre. Não é que alguém faz o milagre. Milagre é a natureza. Milagre é uma pessoa nasce da outra. Eu não entendo isso. Como é que da carne vem outra carne, com ossos, com veias? Esse é o grande mistério para mim. Como é que de uma pessoa nasce outra? Esse é o grande milagre do mundo. Mas, de qualquer modo, não vamos aqui discutir se milagres existem ou não existem. Para mim, o grande milagre é a vida. A vida é o grande milagre. E esse milagre nós vivemos todos os dias, pacientemente. Muito obrigado a todos por assistirem. Por favor, compartilhem. Por favor, se inscrevam no canal, os que ainda não se inscreveram. Assistam. Aqui é uma TV de jornalismo. Eu não sou ideólogo, não sou político, não sou ativista, não sou militante de nada. Sou apenas jornalista. E a minha visão do mundo é sempre uma visão jornalística. A diferença entre a notícia e o boato é que a notícia tem que responder a 5 perguntas fundamentais. Quem, o que, como, onde, por quê. Se essas 5 perguntas básicas, fundamentais, ainda não estão respondidas, é porque ainda não é uma notícia. Ou é um boato, ou é uma notícia incompleta. E quando é uma notícia incompleta, não vale a pena compartilhar, porque isso só espalha mais confusão. Quanto mais confusão, menos possibilidade de entendermos o que está acontecendo. E se não entendemos o que está acontecendo, também não chegamos a conclusões corretas e adequadas. Muito obrigado a todos. Salve a democracia. Viva o jornalismo. Até a próxima.